Olá, você está no programa Alma Querida e nós estamos agora com um e-mail que vem de Timóteo, Minas Gerais. E a pessoa que escreve diz o seguinte: boa tarde, parabéns pelo programa, quanto conhecimento você está a espalhar. Gostaria de fazer um estudo sobre o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Pode me indicar alguns livros ou pode me enviar o seu comentário sobre esse assunto. Quero, além de entender e praticar as bem-aventuranças, fazer um seminário na nossa casa espírita para que todos possam refletir juntos. Abraço e muita paz. A Melina, de Timóteo, Minas Gerais. A Melina, minha querida, o melhor que eu posso dizer para você sobre as bem-aventuranças é você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e você começa no capítulo Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Esse capítulo é o capítulo 5. Depois você vai verificar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo o Cristo Consolador. Então, qual é a consolação para aqueles que estão sofrendo, para os aflitos? A consolação é o conhecimento da lei de causa e efeito. O que acontece, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Logo depois vem, não pode haver uma forma de chegar ao céu sem nascer de novo. Jesus falando com Nicodemos. Então, em primeiro lugar, você vai aprender que há sofrimento quando nós infringimos a lei divina. E se infringimos a lei divina, há aquele preceito que diz, aquilo que você semeia, você tem que colher, então você vai colher o resultado, pode ser sofrimento. Só que o sofrimento traz conscientização. O que é que dá essa certeza para você? O Cristo Consolador, ou o Consolador Prometido, ou seja, o Espiritismo vem esclarecer tudo. O Espiritismo traz uma doutrina dizendo, fora da caridade não há salvação, fora do bem que você possa fazer ao seu semelhante. Além disso, a Melina, você, depois que estudar a questão da verdade, que é o Cristo Consolador, você vai para o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres em espírito, mais uma bem-aventurança. Aí você vai ver a questão da humildade, o que chama pobre em espírito. Como é que no seu coração você não tem ostentação? O que é ser pobre em espírito? Depois, no capítulo 8, você vai aprender a bem-aventurança daqueles que são puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração. Qual é a bem-aventurança? Os puros de coração verão a Deus. É interessante isso, você vai descobrir que não se pode ver Deus se você tem impurezas no seu coração. O que é impureza no coração? É você ser incapaz de ver a luz do outro. Quando Jesus diz, se os teus olhos tiverem luz, o teu ser será iluminado, o teu corpo será são. Você é capaz de ver o bem nas coisas do mundo, você é capaz de ver a luz no seu semelhante, mesmo que ele seja um acelerado, mesmo que ele seja um criminoso, mesmo que ele esteja na situação mais abjeta, você é capaz de dizer, eis aí um filho de Deus. E visualizá-lo como um Espírito Santo num pódio de arcanjo lá na frente da evolução. Então, puros de coração, esses verão a Deus. Depois você vai para o capítulo 9, que vai dizer, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Qual é a bem-aventurança dos mansos e pacíficos? Eles herdarão a terra. Aí você vai aprender o que é um planeta de provas e expiação como o nosso, em que estão encarnados espíritos que trazem em si mais mal do que bem. E um planeta de regeneração, em que estão encarnados espíritos que têm uma espécie de equilíbrio entre o bem e o mal. E um planeta superior, onde estão encarnados espíritos, onde predomina o bem. O nosso planeta está em evolução. Quando ele tiver 50% mais um de pessoas que tragam em si mais bem do que mal, então nós seremos transformados de planeta de provas e expiação em planeta de regeneração. Depois, você vai descobrir ainda uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então você vai entender o que é a misericórdia, você vai entender o que é você fazer o bem para o seu semelhante. Então, depois você vai, acima de tudo, você vai para o capítulo 11º, que vai falar do amor ao próximo, e o 12º, do amor aos inimigos. Por que você vai amar os inimigos? E depois vai falar o 13º de discrição, de não ostentação.
não saiba a mão esquerda o que faz a mão direita. Depois, no capítulo 14, você vai se perguntar, onde é que eu aprendo tudo isso? É como se existisse uma lógica no Evangelho segundo o Espiritismo. O 14 fala de honrarás a teu pai e tua mãe. Então, Kardec e os Espíritos analisam e nos trazem instruções, informações sobre essa questão do nosso relacionamento com os nossos pais. Depois, o 15 é sobre fora da caridade não há salvação. Ali, Jesus fala, são muitas passagens da fala de Jesus que são analisadas, e Kardec acaba analisando também o que o Paulo fala sobre o amor ou sobre a caridade. Caritas, que está no capítulo 15, no capítulo 13 da Epístola aos Coríntios, versículo 13 e seguintes. Então, o que é o amor? Se você fizer isso, você não precisa de outros livros. Você já tem o essencial sobre as bem-aventuranças. Quanto ao fato de você desejar fazer um seminário na Casa Espírita, onde você trabalha, eu pediria a você para entrar em contato com a Fábrica do Amanhã. Você pode conseguir o telefone na Rádio Boa Nova, né? Você liga para a Rádio Boa Nova, ou mesmo aqui para a TV Mundo Maior, que você vai ficar sabendo o telefone da Fábrica do Amanhã. Ou senão você pode pedir por e-mail. Você entra na internet e veja os telefones da Fábrica do Amanhã. O telefone de lá é 2892-9483, 2892-9484, 2892-9485 e 2892-9489. E está aí os telefones, você não precisa mais ficar procurando aqui e ali. Ah, mas eu não consegui anotar. Depois você ouve o programa outra vez no offline, na internet, aí você vai anotar os telefones. Aí você vai ficar sabendo do que é possível fazer. Seria realmente uma alegria muito grande poder estar com vocês aí para falarmos sobre algum tema na Casa Espírita de Timóteo. Se não, faça o seguinte, forme um grupo de estudos e estude você essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, essas passagens que nós indicamos. Os capítulos, que é o capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Foram os capítulos que nós falamos aqui. Aí você vai ter uma orientação sobre as bem-aventuranças, como estudá-las, entendê-las, vivenciá-las e, acima de tudo, praticá-las. Vamos ver. A Melina, ela fala, seminário Nossa Casa Espírita, para que todos possam refletir juntos. Essa é uma coisa bonita, né? Para que todos possam refletir juntos. Que Deus abençoe a Melina. Imagine se as pessoas que estão em centros espíritas tivessem essa preocupação e a cada situação dessa surgisse uma espécie de demanda. O que está faltando? Então falta um curso novo sobre tal tema. Então providencie isso. Né? A Melina pode começar a fazer isso lá em Contagem. Né? É Contagem, sim. Ela pode fazer isto ajudando outras pessoas nos questionamentos que vierem a ser formulados. Aqui tenho agora do Wilson, vamos ver se eu posso falar o nome todo depois. Ele manda para a coordenação da Rádio Boa Nova. E ele diz assim, boa noite, queridos amigos da Boa Nova. Venho por este e-mail contar a história que estou vivendo. Conheci uma pessoa que falou de um ex-namorado dela, falecido. Ela me deu a foto dele. Segurei-a e, ao ver a foto, deu um branco na minha vista. Não vi nada e, ao mesmo tempo, uma dor forte no meu peito. Essa pessoa comentava que eu tinha muita semelhança dessa pessoa falecida. Era muito semelhante com a pessoa falecida. Um certo dia ela olhava nos fundos dos meus olhos com um olhar radiante, ambos olhando um para o outro. Ela falou, será que você é ele? Mas a energia naquele momento era repleta. Fizemos até comparação do ano em que ele faleceu, do ano que nasci, e aí ela disse que poderia ser ele, que eu poderia ser ele. Sim, mas num outro corpo. Mas essa pessoa é muito mais velha e tem 43 anos, eu apenas 24. Então não é um mas, é um e, né? Porque se 26, aliás, se ela tem 26 e a outra tem 43, se tivesse 46 seriam 20 anos de diferença, mas tem como 43, são 17 anos de diferença.
Então ela diz, passou-se o tempo, esses dias eu revi aquela pessoa, ela estava muito doente, dava para ver no fundo dos olhos dela que ela tinha depressão. Pegou o começo de pneumonia, ficou muito fraquinha e teve anemia. Mesmo distante, penso e a sinto. Mesmo distante, eu penso nela e a sinto. Entreguei umas cartas no passado para ela, falando de sentimentos que sinto por ela. Queria tê-la ao meu lado, mas não posso, porque para mim já a perdi. Mas eu sei que continuaremos não nessa vida, mas em outras, porque somos um só no todo. Esperarei resposta. Esperarei a resposta. Já tentei uma vez aí na rádio, mandei e-mail e não fui correspondido. Mas eu entendo essa família Boa Nova, muitos afazeres, ajudando o próximo. Deus ilumine a rádio, a emissora, a TV, a cada dia. É grato, a mensagem é do Wilson Massorete Ribeiro. Wilson Massorete Ribeiro. Meu caro Wilson, será que você é aquela pessoa do relacionamento daquela outra senhora lá do passado? Você tem 26, ela tem 43. Então, são 4, 14, mais 3, 17 anos de diferença. É possível que seja. Não é impossível, mas ninguém pode afirmar. Entretanto, uma coisa ficou claro para você, né? O sentimento que você nutre em relação a ela, a sintonia que vocês têm, o júbilo que vocês sentem ao estarem juntos. Então, o que é que você pode fazer? É vivenciar esta lição que a vida dá para você, de que nós encontramos pessoas, nós nos aproximamos delas, nós muitas vezes até nos ligamos emocionalmente, afetivamente a essas pessoas, mas nós não somos das pessoas, nem as pessoas são nossas. E sempre que nós gostamos muito de alguém, que aparece alguém dizendo para mim que está gostando muito de outra pessoa, eu sempre digo, esta é a medida que Deus está te dando, segundo a qual você deve amar as outras pessoas que passarem por sua vida. Então, você veja, primeiro foi uma separação dela, de você. E sua também, porque quando nós vamos para o plano espiritual, nós também experimentamos o distanciar, a separação dos nossos amigos, principalmente se formos muito apegados à matéria. Se tivermos já desenvolvimento espiritual, não, porque acontece uma coisa muito importante. Ainda ontem, uma pessoa que estava comigo foi ao meu sítio, onde eu tenho um centro de eventos, onde eu fiz muitos eventos lá com a minha esposa, minha falecida esposa, que faleceu há aproximadamente 2 anos. E a pessoa que estava comigo, quando chegou lá, cheia de escrúpulos, disse assim, deixa eu pedir para Maria Teresa licença para entrar na casa dela. Né? Imediatamente eu senti a presença da minha esposa dando risada, como que dizendo assim, chega para lá, que história é essa de minha casa? Eu já não sou mais dona disso aí não, e vou lá querer ficar presa a coisa material, a não ser que eu quisesse ser fantasma, para fazer da sua casa, que é a minha casa agora, né, uma casa mal assombrada. Se você tem um certo desenvolvimento, quando você morre, você não fica preso a lugar nenhum. Você não fica, não tem esse tipo de prisão. Então, é importante ter isto em mente, que também nós não podemos ficar presos às pessoas. As pessoas no que diz respeito à estrutura corporal, à imagem de agora. Nós precisamos aprender a ficarmos presos às pessoas na memória e mantendo as pessoas numa imagem na nossa memória, na tela da memória, com muito amor. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta.